E agora direto para a Europa, Suíça com Jamil Chad. A Alemanha, motor da Europa, da União Europeia, acaba de divulgar um plano para tentar atravessar esse período de coronavírus sem deixar com que a economia seja muito impactada. Jamil, o que é que tem de mais interessante nesse plano divulgado agora há pouquinho, que vai ser trazido para você quase que com exclusividade para os ouvintes da Rádio Bandeirantes? Boa tarde para você aí, Jamil. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, bom dia para vocês, no caso. De fato, uma Europa que puxa o freio de mão de uma forma extraordinária, tudo sendo fechado, escolas, agora na Espanha também com a possibilidade de todos os bares e restaurantes sendo fechados também, e a Alemanha, que, claro, como você bem disse, é o motor da Europa, anunciando agora, há poucos minutos, um pacote de 550 bilhões de euros, 550 bilhões de euros, para resgatar justamente empresas que estejam em dificuldades, para manter os trabalhadores nessas empresas, o que a Alemanha não quer, como aconteceu em 2009, é um aumento do desemprego por conta do fechamento da economia do país, pelo menos em certas regiões. Portanto, 550 bilhões, empresas vão ter acesso a esse crédito, com uma taxa de juros extremamente baixa, e, acima de tudo, os bancos vão ter acesso a esse dinheiro justamente do Banco Central para garantir liquidez. Existe uma grande preocupação de que, simplesmente, com os mercados desabando dia após dia, o que acontecerá é que justamente os bancos parem de emprestar, parem de dar créditos e, claro, acabam deixando a economia numa situação já complicada, numa situação ainda pior. Porque, claro, essas empresas, bares, restaurantes, pequenas empresas, inclusive empreendedores individuais que não têm nem mesmo como pagar suas contas, vão à falência, e isso um impacto obviamente sentido em toda a economia. Portanto, a primeira, talvez, grande medida europeia, 550 bilhões, a Itália já havia no início da semana anunciado 35 bilhões, mas obviamente nesse pacote alemão ganhamos aí uma dimensão do que pode ser a crise. Jamil, além do vírus, as pessoas muitas vezes têm de enfrentar a irresponsabilidade, a demagogia dos governantes. Há pouco a gente ouvia a Daniele falando dos Estados Unidos e mostrando que o impasse a respeito da verba a ser liberada, o debate que acontece no Congresso dos Estados Unidos, ele acaba passando invariavelmente pela questão eleitoral, o quanto republicanos e democratas têm promovido embates por conta da eleição, até num caso como o coronavírus, que a princípio foge do debate eleitoral. No Irã, o Ayatollah, o Khamenei, ele chegou a dizer que o Irã foi atacado com armas biológicas, né? Porque o Irã talvez seja o segundo país mais atingido, né? Só menos que a China e mais do que a Itália. É porque há muita dificuldade de se saber exatamente o que se passa no Irã. Mas ele falou, não, isso é uma guerra biológica, tentando eximir o governo de qualquer responsabilidade pela proliferação do negócio. Essa é uma preocupação adicional à irresponsabilidade e, em alguns casos, à infantilidade dos governantes, não, Jamil? Exatamente. É basicamente a tentativa de não assumir a responsabilidade, de dizer, olha só, isso aqui é uma questão fora do nosso controle, porque, afinal de contas, estamos sendo atacados. Atacados por, obviamente, inimigos imaginários ou, de fato, manipulados para justificar qualquer tipo de medida. O fato, Zé, esse é o fato, isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, as entidades internacionais. A pandemia chegou no momento em que o mundo vive, ao mesmo tempo, uma situação de extrema divisão entre os partidos, entre os políticos, entre os líderes internacionais, ou seja, você tem uma sociedade internacional, uma comunidade internacional dividida neste momento, com líderes se acusando praticamente todos os dias por os mais diversos assuntos. Você tem esse problema. E o segundo problema é que você tem um mundo também extremamente endividado, ou seja, com um espaço de atuação dos governos, esse espaço muito reduzido, endividado e dividido. É um cenário, obviamente, bastante complicado, um cenário que não tivemos, por exemplo, em 2008. 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, de repente nós vimos o G20, que não era nada naquele momento. O G20 eram basicamente
um fórum que se reuniam os dirigentes para falar do futuro sem qualquer tipo de compromisso. De repente, o G20 virou o diretório da sociedade internacional, com decisões reais sendo tomadas. Neste momento, o G20 está extremamente esvaziado. A diplomacia passa por um momento de crise profunda e, ao mesmo tempo, você tem um mundo endividado. Não é um bom cenário, nem politicamente, nem economicamente, para uma pandemia, obviamente. Agora, Jamil, aqui a gente está esperando o resultado do exame do presidente Jair Bolsonaro, que entrou em contato com o Fábio Weingarten, secretário de comunicação, que está com a doença. Foi confirmado o teste dele ontem, aqui em São Paulo, está em quarentena, está em São Paulo, não mais em Brasília, mas como ele, claro, trabalha no Palácio do Planalto e, além disso, viajou com o presidente da República para os Estados Unidos, há, né, alguma expectativa aí com a divulgação do resultado desse exame. Tem algum político aí, algum líder importante que esteja com suspeita da doença ou que tenha feito teste, alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo aqui, Jamil? Muitos políticos europeus, inclusive o Zaidan falava do Irã, também muitos políticos no Irã, inclusive, vou começar só pelo Irã para a gente colocar em perspectiva. No Irã, o governo criou uma força-tarefa para lidar com o surto, né, com a epidemia, no caso, ainda naquele momento. E o chefe da força-tarefa meio que minimizou, dizendo no primeiro momento, isso não é sério, isso é como uma gripe, enfim, todas aquela tentativa de minimizar. Ele mesmo foi alvo do vírus. Não só ele, 20 deputados, 2 deles, inclusive, morreram. Então, você tem uma situação no Irã bastante complicada. Na Europa, o primeiro que se tem notícia é um ministro francês, ministro da Cultura na França, que isso já na semana passada foi diagnosticado, foi confirmado que tem, sim, coronavírus. Na Itália, a líder do Partido Democrata, na Espanha, o líder do Vox, daquele partido de extrema-direita, também. No Reino Unido, uma secretária de saúde também contaminada. Enfim, não é algo, vamos dizer assim, fora da normalidade. Agora, alguns teóricos aí já dizendo, olha, não é que os políticos são mais vulneráveis ao vírus, ou é que o vírus, né, gosta mais de político. Não é isso. É que eles são mais testados, de uma certa forma. Então, sim, há um controle maior em relação a um governo, o que é natural, e, de repente, você descobre que tem um número maior. Inclusive, a esposa do primeiro-ministro do Canadá, ontem à noite, confirmada também. Então, são vários aí os casos de certas lideranças, eu diria, contaminadas. Agora, nenhum chefe de Estado, por enquanto. Pois é, não é o vírus Bakunin, não é, Jamil? Mas você falava da Espanha, uma ministra, ela testou positivo e ela é esposa do Pablo Iglesias, que é o líder do Podemos, né, que hoje tem aquela coalizão lá com o PSOE, né, da Espanha. Então, de fato, não é o Bakunin, até porque esse pessoal se circula muito, viaja muito, né? Então o risco é maior. Aperta a mão, né? Político é isso, né? Sair apertando a mão de todo mundo. Claro. Aliás, o Trump, a imprensa americana tem destacado isso. O Trump, ele faz questão de cumprimentar com um aperto de mão. Né? E é um belo aperto de mão, né? Aquele que chacoalha até o último fio de cabelo do indivíduo. Até o vírus passar, né? Deve ser isso. Agora, na questão da Espanha, que você citou, até mesmo os reis foram colocados para o teste, porque eles tinham tido contato justamente com o gabinete do governo, cuja ministra fazia parte. Então, até mesmo o rei da Espanha e a rainha foram também alvos de um teste aparentemente negativo. Valeu, Jamil. Até mais tarde na nossa programação, hein? Certamente. Bom dia a todos.